Fique atento. Em alguns momentos você vai ouvir algo que vai mudar completamente a sua vida. Glória a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o reino dos céus. Hoje eu peço que você preste total atenção nessa mensagem, nessa ministração, pois Deus quer falar algo poderoso com cada um de nós. Eu peço que nesse momento você já curte esse vídeo, você já comenta aqui qual é o seu nome e no decorrer da mensagem, na verdade no final da mensagem, comente aqui de qual cidade você é e qual é o seu nome, para que eu possa orar por você e por toda a sua família. Eu peço que antes da gente começar a falar a palavra, eu peço que você convide alguém da sua família, que você convide toda a sua casa, que você convide seus amigos para ouvir o que Deus quer falar hoje com cada um de nós. Eu peço também que você tire totalmente as distrações de você. Se você estiver vendo esse vídeo no celular, foque só nisso. Se você estiver vendo esse vídeo na TV, não mexa no celular enquanto você está vendo essa mensagem. Pois Deus vai falar algo poderoso com cada um de nós. E hoje, Deus veio ao seu encontro para falar com você através da minha vida. Eu peço que você feche os seus olhos neste momento e que a gente curve a nossa cabeça em sinal de adoração ao Senhor. Senhor Jesus, eu declaro, Pai, que essa não é uma mensagem comum, que não é um jovem falando, mas é o próprio Espírito Santo falando. Usa-me como teu instrumento, Pai. Que a tua palavra me use mais uma vez, Jesus. Que o teu Espírito encha os corações de cada pessoa que está vendo essa mensagem, independente da hora e do dia e do ano que estão vendo. Eu declaro um novo, Pai, um novo tempo sobre a vida de cada um de nós e que o reino dos céus está mais próximo do que imaginamos. Amém? Que você preste total atenção no que Deus quer falar com você hoje. Hoje, como eu disse, vamos falar do reino dos céus. E antes da gente falar do reino dos céus, eu tenho que falar um pouco sobre arrependimento. Pois como é que eu vou falar do reino dos céus se eu não vou falar algo que vai te levar até lá? Para você ir para o reino dos céus, para você servir a Jesus verdadeiramente e conhecer a Nova Jerusalém, né, os céus, ir para lá no tempo que o Senhor determinou, pois nenhum homem sabe esse dia, a não ser o Pai. Nem o Filho sabe, só o Pai sabe o dia que Ele vai vir e ninguém vai saber. Quando a gente menos esperar, Ele vai vir como um ladrão e vai acontecer o fim de muitos, mas o início de nós que queremos, o início de algo maior. Como eu estava dizendo sobre arrependimento, arrependimento não é uma emoção, arrependimento é você fazer fazer exatamente o contrário do que você fazia. Eu vou dar um exemplo bem prático. Você era um homem que era extremamente mentiroso. E quando você se arrependeu, você não só parou de contar mentiras, mas você começou a defender a verdade. Você começou a exercer a verdade. Você entende? Quando a gente se arrepende, a gente não fica naquele lugar, né, de neutralidade. A gente não só para de fazer algo, mas a gente dá uma virada de 180 graus e começa a fazer outras coisas, começa a fazer o oposto. Você era um homem raivoso e você se arrepende da forma de como você tratava as pessoas e da forma como você era. Aí o que acontece? O Espírito Santo repousa sobre você e você se arrepende. Você se torna um homem tão manso e tão calmo, exageradamente, eu posso falar, com falta de domínio próprio. Agora você é uma pessoa extremamente com domínio próprio que causa inveja, não uma inveja ruim nas pessoas, uma inveja boa, de mostrar, olha, essa pessoa ela era uma pessoa extremamente fora de si, essa pessoa não tinha domínio sobre si, sobre as emoções, ela sempre agia por emoção. Hoje eu vejo ela como um exemplo de domínio próprio, eu vejo ela como uma pessoa que carrega a vida de Deus dentro dela, uma pessoa que é paciente, uma pessoa que é prudente, uma pessoa que age, mas pensa antes de agir. Uma pessoa que age segundo aos padrões dos céus, não segundo aos padrões das suas emoções. Então isso é arrependimento. O arrependimento não é só você parar de ser algo, é você começar a ser algo que era completamente o oposto do que você era antes de se arrepender. E tem uma
posso falar, uma cena na série The Chosen, que o ator que interpreta Jesus, ele mostra como Jesus pegaram a essência do Jesus da Bíblia e colocou um pouco nesse Jesus da série. Que é o quê? Na Bíblia diz que Jesus, quando ele repreende, quando Deus repreende o que ele ama, os que eles amam, o que ele amam, ele não repreende como você repreende as pessoas com um jugo, para as pessoas se sentirem as pessoas mais culpadas e as pessoas mais ordinárias e você fazer a pessoa se sentir um lixo, mostrar que ela não tem mais jeito. Muitas vezes a religião faz isso, muitas vezes eu e você faz isso. Mas Jesus, ele repreende com um zelo. Jesus, ele repreende de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, mas não de uma forma condenando você. Né? Porque fala que o jugo dele é suave. Ele poderia condenar você, mas o jugo dele não traz condenação. O jugo dele é com amor, o jugo dele é sincero. O jugo dele não deixa ser um jugo, ok? Mas o jugo dele, você vê que carrega temperança nas palavras. Você vê nessa cena, é na segunda temporada. Acontece uma cena em que um endemoniado, ele vai até o acampamento onde Jesus e os seus discípulos estão. E Maria Madalena foi uma mulher que Jesus já tinha expulsado 7 demônios dela. E nessa cena, ela vê o endemoniado indo naquele acampamento e ele ataca ela. Só que antes dele fazer alguma coisa com ela, Jesus ele vê e faz assim: saia. E naquela cena, o homem, ele voa literalmente. Ele voa literalmente. E só que nesse momento, a Lilith, que o demônio chamava ela de Lilith. Só que o nome verdadeiro dela era Maria. E acontece o quê? Ela vê essa cena, isso mexe muito com as emoções dela, isso mexe muito com ela, e ela volta para um barzinho, ela volta para o lugar onde Jesus já tinha tirado. Em muitos momentos acontecem coisas dentro de nós, acontecem coisas ao nosso redor, coisas circunstanciais, dores profundas que fazem a gente voltar para o lugar onde a gente pediu em lágrimas para o Senhor nos tirar. E nesse momento na série, ela volta para esse bar, se eu não me engano na cidade de Cafarnaum. Ela volta para esse bar e ela volta a beber, ela volta a jogar. E Jesus manda Pedro e Mateus atrás dela. E eu acho muito legal que Pedro e Mateus não se davam tão bem na série. Com certeza pegou isso da Bíblia também, pegou essa essência. Eles não davam tão bem. Os apóstolos, Pedro e Mateus, não davam tão bem em algum momento. E Jesus, ele manda os dois, especificamente os dois, para ir atrás da Maria. Ele poderia mandar os outros 10. Os outros 9, perdão, porque até aquele momento, eu falo no contexto da série, ok? Até aquele momento na série não estava Judas Iscariotes. Ele não tinha se juntado aos 12 apóstolos. E eles vão atrás de Maria. E Maria, depois que ela sai do bar, ela se sente mal. Ela até arruma confusão com um homem lá do bar. E ela sai do bar, ela vai praticamente para um estábulo, que você vê palhas lá nessa cena. E Mateus vê ela chorando. Mateus é usado naquele momento por Deus. Mas você não vê Mateus, ele... Como posso dizer? Falando coisas que ele não ouviu Jesus falar. Ele fala coisas que ele viveu com Jesus. E ele fala na essência dele. Ele não fala algo que ele não é. Ele fala na essência dele. Você vê um personagem, você vê uma jornada. Porque o Mateus, ele era um cobrador de impostos. Quando Jesus chama ele, ele era um cobrador de impostos. Ele traiu o seu povo, ele traiu Israel, ele traiu os judeus. Porque ele trabalhava para os romanos. E ele pegava o quê? Pegava impostos dos romanos. E nesse momento, quem fala com Maria não é Pedro, é Mateus. E Mateus leva junto com Pedro Maria até o acampamento.
E Maria tá lá esperando. Maria, ela volta para o acampamento, se eu não me engano, eles voltam à noite. E Jesus já está esperando ela. Ela fala, posso vê-lo agora? Se eu não me engano, a mãe de Jesus, a Maria, a outra Maria, fala assim, ele já está te esperando. Não me lembro exatamente. E Jesus vai até lá. Jesus não, Maria vai até lá onde Jesus está, na tenda que ele está, né? Que ele está dormindo. E ela começa a chorar. Ela fica extremamente quebrantada nesse momento. E eu vou falar com as minhas palavras, porque eu me lembro da cena. Ela fala, eu estava quebrada, você me consertou. E Jesus, você vê que eles pegam a essência do Jesus da Bíblia, um pouco, é que ele até ri quando ele vai repreender ela, quando ele vai exortar ela. Ele ri, ele fala assim, não é redenção se perde em um dia, não é? Ele brinca com a situação. Você não vê ele furioso na situação. Você não vê ele com rancor na situação. Você não vê ele raivoso na situação. Mas você vê que ele viu o arrependimento na Maria naquele momento. Você vê que ele viu o arrependimento na Maria no posicionamento que ela teve. O que foi pessoas atrás dela. Mas em nenhum momento ninguém falou para ela ir até a tenda. Em nenhum momento falou para ela falar essas palavras para ele. E ela diz que ela nunca vai ser capaz, que ela nunca vai, como eu posso falar, que ela não se sente capaz de viver à altura do que Jesus está propondo. Aí Jesus fala assim, pelo que eu entendi, ele fala assim, eu não estou propondo isso, pela minha concepção, não fala isso. Mas sabe o que eu e o Pai esperamos de você? É somente o seu coração. É somente o seu coração. Jesus não fala sobre viver à altura. Se eu não me engano, ele fala que em algum momento ela vai viver. Mas Jesus fala, eu e o Pai só queremos o seu coração. Eu e o Pai só queremos você. Você vê, cara, que Jesus ele não repreendeu essa mulher com um jugo. Não jogou na cara dela o pecado dela. Em nenhum momento você vê nessa cena Jesus falando do pecado dela. Em todo momento você vê Jesus só esperando ela se posicionar e receber o perdão dela. Porque Jesus diz, eu te perdoo. E eles se abraçam nessa cena. E para você ir para o reino dos céus, você tem que se arrepender genuinamente. Não é somente você parar de fazer algo, é sobre você começar a fazer algo também, a partir do seu arrependimento. Na Bíblia Paulo diz em uma das suas cartas, se a gente só tiver expectativas para esses dias, somos os homens mais dignos de compaixão, porque a gente olha para os céus e governa na terra, mas em um momento a gente tem que deixar de olhar para os céus. O que eu aprendi nessa cena é que para você conquistar o reino dos céus, você tem que viver como se você já estivesse nos céus aqui na terra. Você tem que andar à altura da sua identidade. Como os céus te chamam? Qual é a sua identidade? Você já sabe? Então ande com ela. Ande a partir do conhecimento que você já teve sobre quem você é. E a partir do conhecimento de quem Jesus já se revelou para você. Não espere a trombeta soar para você se arrepender. Não espere a trombeta soar para você clamar. Jesus ele me falou no meu secreto. Jesus me falou comigo intimamente, filho, eu estou a um clamor de distância. Eu estou a um clamor de distância. Cara, eu tô te falando aqui humildemente, como um homem que errou tanto, como um jovem que errou tanto na presença do Senhor e erra, assim como eu e você. Mas eu não quero permanecer nesse lugar de pecado. Eu não estou em pecado, mas eu estou falando isso com você. Fala para si, eu não quero permanecer no lugar de pecado. Talvez não seja um pecado com as mãos, mas seja um pecado com a mente. A sua mente está tão suja com o pecado. A sua mente está tão suja com coisas que você viu, coisas que você viu. Só que você quer sair deste lugar. Então, cara, uma coisa que minha mente estava suja, minha mente ainda está sendo limpada. Ela está mais limpa do que ontem, mas amanhã vai estar muito mais limpa do que hoje.
Cara, a melhor coisa que você pode fazer para limpar a sua mente é se encher das palavras de Deus. Leia a Bíblia, cara, ora mais. Uma coisa que Jesus me disse que eu vou gravar um vídeo depois desse é: volte, Igor, ao clamor que você fazia, na intensidade que você fazia. Como assim, cara? Cara, em termos de horas, eu tô orando muito mais do que antes. Eu tô orando muito mais do que antes. Mas só que Deus falou comigo: não é a hora, Igor. É como você orava. Porque eu falo com você, meu queridão. Antes eu tinha muito mais unção do que eu tenho. Eu era muito mais usado do que eu era. E eu orava, cara, se eu não me engano, 1 hora e pouco por dia. No dia todo. No dia todo. Eu lia a Bíblia, mas essa 1 hora, cara, nossa, era tão... Sabe, era tão... Eu era totalmente disponível naquele momento, cara. Era o quê? Eu vou ficar nessa oração aqui até que nada mais importe. Vou adorar o Senhor até que nada mais importe. E eu clamava ao Senhor, e eu adorava o Senhor, eu derramava tudo aos pés de Jesus. Tudo, tudo, tudo. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Cara, só que eu fiz aquilo quando foi nos primeiros meses, foi no primeiro ano. E depois do que eu perdi a essência desse primeiro amor, sabe? Eu deixei no modo automático. Eu não vou ter oração 3 horas da tarde, agora eu trabalho, quando eu chego já oro. Então eu deixei no modo automático. Eu não tinha aquela expectativa. Nossa, cara, eu vou orar agora, mano. Eu vou orar agora. Às vezes não tinha aquela vontade de orar, mas eu mesmo me auto-repreendia. Não falando, mas com atitude, não. Eu vou orar agora 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, porque eu quero. E a minha cara não manda nem. E cara, eu orei ao Senhor. E cara, era incrível. Hoje é também. Mas eu tenho que voltar para esse lugar do primeiro amor. Porque, cara, Deus me falou: Igor, você pode até orar mais do que... Tô usando minhas palavras. Você pode até orar mais do que antes. Mas você não orava como antes. Eu vou te falar uma palavra aqui de alguém que ele sabe quem Deus é. Irmão, não é sobre as horas, é sobre como. Ok? Não é sobre as horas, é sobre como você adora. Você pode orar mais de 10 horas por dia. E um menino pode orar 1 hora por dia. Mas se ele orar com mais paixão, com mais fervor, com mais temor, com mais tremor do que você, ele vai ser mais cheio do que você. Ele vai ter mais experiências com Deus do que você jamais sonhar em ter. Porque não são as horas que o Senhor conta. Não são as horas que são importantes para o Senhor. Ele não foi gerado na eternidade. Ele pariu a eternidade. Volte ao primeiro amor. Volte à sua essência. Se lembre de quando você as pessoas iam falar de Jesus, você parava tudo. Não, cara. Espera aí. Você está falando de quem? De quem? E os seus olhos brilhavam só de ouvir o nome dele. Você lembra daqueles clamores? Você lembra daqueles louvores até antigos? Aqueles louvores, qualquer louvor que acontecia o louvor, você clamava até que nada mais importava. É para este lugar que o Senhor chama eu e você. Cara, eu deixei eu estar no modo automático. Não cometo o erro que eu cometi. Eu tô voltando para esse lugar do primeiro amor. E cara, não perca essa essência. Eu vou orar agora. Eu peço também que você... Deus é bom, cara. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Que o Senhor sinta. Que você sinta a presença do Espírito Santo tocando em cada célula do seu corpo. Amém. Obrigado, Jesus, por essa mensagem, Pai. Eu declaro pessoas cheias do seu Espírito, Pai. Eu declaro pessoas transformadas pelo Senhor. Eu declaro pessoas avivadas pelo Senhor. Eu declaro pessoas redimidas pelo Senhor. Toque em cada um de nós, Espírito Santo. Toque em nosso coração, toque em nosso interior, toque em nossa vida, toque em nós, Pai. Precisamos de você. Precisamos de você. Que as escamas dos nossos olhos caiam por terra, para que possamos enxergar o quão precisamos de você.
Eu te amo muito, Jesus. Muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu preparei 2 mensagens para você. Que Deus vai falar muito com você. Até o próximo vídeo. Fala galera, tudo bem? Passando aqui no finalzinho do vídeo para indicar 2 vídeos extraordinários que mudaram a minha vida e com certeza vão mudar a de você também. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreve no canal aí. Tamo junto, um abraço.